Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, você não me conhece, eu sou jornalista, sou tricolor. E esse daqui, a gente começa isso daqui falando sobre as últimas notícias desta noite de segunda-feira, início da manhã de terça-feira, sei que muita gente assiste esse conteúdo também na terça, indo pro trabalho. Um abraço pra galera aí do trabalho, um abraço pra galera que tá indo estudar aí 6, 7 horas da manhã e que já tá consumindo conteúdo do Raiz Tricolor. Um abraço pro desocupado que tá indo dormir essa hora. Um abraço pra galera do trabalho que tá indo dormir essa hora, que tá trabalhando até cedo, né, nesse caso. Vamos lá, cara, é o seguinte. Eu tô de olho aqui nas notícias sobre o Vitor Mendes. Uma notícia de hoje do Netflu, inclusive citarei 2 notícias aqui do Netflu. Envolvido em esquema de aposta, Vitor Mendes não deve permanecer no Fluminense. Não deve permanecer no Fluminense. Essa é a lógica aqui da matéria do Netflu. O clube ainda aguarda desdobramento das investigações do Ministério Público de Goiânia e da Polícia Federal. Fim da linha para Vitor Mendes no Fluminense, o Netflu apurou que o mesmo aguardando os desdobramentos das investigações conduzidas pelo MP de Goiás e da Polícia Federal, o clube seguirá o exemplo do Atlético Paranaense e dificilmente contará com o atleta envolvido no esquema de aposta. A decisão não foi oficializada porque ainda existe relação com o Atlético Mineiro, dono dos direitos do jogador. É importante destacar que a denúncia de Vitor ainda não foi oficializada, mas há prints que podem servir de prova para a investigação em uma possível acusação do atleta. Enfim, aí eles descrevem depois o que aconteceu com o Vitor Mendes. Para quem não se lembra, tem prints demonstrando que o Vitor Mendes recebeu uma quantia financeira para tomar um cartão amarelo quando ainda estava no Juventude, contra o Fortaleza, no jogo entre Juventude e Fortaleza no ano passado, e Vitor Mendes receberia algo em torno de R$35 mil para tomar um cartão que ele de fato tomou. Qual que é a parada, tá? Pra gente trabalhar aqui na realidade. Primeiro, tem um ponto aqui sobre a matéria que é o seguinte, que a matéria começa com fim da linha para Vitor Mendes no Fluminense. E aí depois diz que dificilmente contará com o atleta. Então eu fico em dúvida, confesso, se é o fim da linha mesmo ou se dificilmente, né? Se é dificilmente ou se é com certeza. Mas apurando também, e aí a informação minha, assim, né? Trocando ideia com a galera, vou sempre em jogos fora de casa, então você consegue trocar ideia com um, trocar ideia com outro. É um fato que o Fluminense está esperando demais, não demais no sentido de esperando além do tempo, mas está esperando bastante. Por quê? Qual que é a ideia do Fluminense? É ter total segurança quando romper esse contrato. O Fluminense não quer dar margem para que aconteça uma... O Atlético Paranaense, por exemplo, está correndo esse risco. Dispensou logo os jogadores que estavam envolvidos. Aí agora o Coritiba reintegrou o Aleph Manga, não foi isso? Aleph Manga reintegrado? Eu acho que rolou isso essa semana. Eu cheguei a ver, mas... Aí o Coritiba já reintegrou o Aleph Manga. Exatamente. Porque não existe evidência do Aleph Manga. O caso do Vitor Mendes não é igual ao do Aleph Manga, tá? Só pra deixar claro. Mas assim, se todo mundo que foi citado o nome já fosse logicamente dispensado, ia rolar muito processo. O Vitor Mendes, aparentemente, alô, advogados do Vitor Mendes, aparentemente, tudo indica que teria, mas tem muitas provas contra o Vitor Mendes. Isso é um fato. Tem muitas provas contra o Vitor Mendes. E isso, obviamente, faz com que o Fluminense tenha uma tranquilidade maior para tomar uma decisão. Só que tem a relação com o próprio Atlético Mineiro, né? O Fluminense pegou o jogador emprestado e assim, vamos botar aqui. Isso é igual uma lesão. E tem times que não afastaram, né? O Grêmio não afastou o Natan, o Sport não afastou o Igor Cariús. O Natan, beleza, porque o Natan, ele não jogou o jogo em que que vazou alguma coisa dele. Então, tipo assim, é um pouco diferente ali. Mas ele aceitou, não aceitou. Aí é um pouquinho diferente. Agora, o Cariús e o Vitor Mendes, por exemplo, os prints que são bem claros, né? E aí, qual que é a parada? Tem uma relação com o Atlético Mineiro. É meio que uma lesão do jogador. Você não devolve o jogador lesionado. Essa bucha aconteceu com ele no Fluminense. O Fluminense pegar e simplesmente devolver ele pro Atlético Mineiro, toma que o filho é teu. Pô, é uma parada que a gente como torcedor pode pensar, mas o gestor não vai pensar. Porque isso ferraria... Esse óculos tá me atrapalhando. Isso ferraria a relação do Fluminense com o Atlético Mineiro. Isso não é algo que, pô, isso não vai acontecer. No meio do negócio isso não vai acontecer.
Então, assim, o que provavelmente a hora que o Galo quiser rescindir, o Fluminense tá de olho, vai pagando o salário por enquanto, vai segurando, e aí vira e fala bem assim, Atlético, olha só, quando você tiver segurança jurídica pra rescindir, você me avisa que eu entro junto e eu rescindo o empréstimo, você rescinde o contrato. Porque, realmente, ele estava emprestado no Fluminense, o Fluminense presta conta. Eu vi algumas pessoas comentando meio assim, pô, parou de surgir nome de jogador, né? Será que esgotou? Não, galera. Vocês vão lembrar que, pra quem não lembra, agora eu tô trazendo informação, então porque eu acho que eu não falei isso aqui no canal. O Ministério Público de Goiânia era quem tava fazendo a investigação porque começou tudo no Vila Nova. Hoje saíram as primeiras condenações. O jogador Romário do Vila Nova foi suspenso... Suspenso não, foi banido do futebol. Uma matéria que eu vi aqui no GE. Globo, de Goiânia. O Romário foi banido do futebol. E o Gabriel Domingos foi punido por uma suspensão de 720 dias, que dá 2 anos, né? 2 anos. 2 anos de suspensão. Foram os primeiros julgados pelo STJD. Então isso foi pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Do outro lado, vocês vão lembrar por que parou de vazar. Tava tudo no Ministério Público de Goiânia. Com todo respeito ao Ministério Público de Goiânia, que fez uma investigação espetacular, não era pra ter essa quantidade toda de vazamentos que teve. Toda vez que o Ministério Público de Goiânia achava alguma prova nos celulares lá que aprenderam, na hora seguinte já tinha vazado pra algum meio de comunicação. Já tava no GE, já tava no O Globo, já tava no Diário do Peixe, já tava na Tribuna do Paraná, já tá... E tipo assim, isso pra investigação, pra a notoriedade da investigação, era ótimo. Só se falava nisso. Mas para a investigação, não é tão interessante que se vaze tudo. Porque senão, tipo assim, apaga as coisas do celular. Todo mundo começou a apagar as coisas do celular, com certeza. Então, aí, no último mês agora, entrou a Polícia Federal. Eles pediram ajuda para federalizar, já que não era uma investigação só de Goiânia, a gente tá falando de uma corrupção nacional, e quando é nacional, você joga essa investigação para um órgão federal, e isso, obviamente, fez com que a Polícia Federal entrasse no caso e mudasse um pouquinho o rumo das negociações. Em breve deve ter outra batida aí, tá? Em breve aí deve ter outra batida de jogador explodindo aí. Mas... Isso é palpite meu, tá só deixando claro, né? Em breve deve ter outra batida, é palpite meu. Mas pararam os vazamentos, mas ainda assim tem que investigar justamente quem foi. Eu já dei minha opinião aqui 200 vezes. Eu acho que você tem que tomar um cuidado pra não punir quem não tem culpa. É o caso, por exemplo, até agora a gente não tem prova nenhuma do Natan. Mas ele teria aceitado, mas ele entrou no jogo, enfim. Tem uns caras que são citados assim que a gente não sabe se tá envolvido ou não. Deixa ser julgado. E punições exemplares. Porque o futebol brasileiro vai ficar marcado demais se for nesse formato, né? Se apagar, tem como recuperar. Não, então, tem como, mas depende de como apagar. Se você isolar o seu celular dentro do Rio Paraná, você não tem como mais encontrar, entendeu? É uma outra história. Você trocar de número, de WhatsApp, você mudar, zerar, excluir suas contas todas de e-mail e começar a usar outras. Tudo bem que a gente tá falando de jogadores que tinham uns conversas todas no celular ainda, né? No próprio WhatsApp. Eles vão fazer isso, mas enfim, o fato é esse. Tem que investigar os árbitros, mas os árbitros são investigados, Luiz. Os árbitros são sempre investigados. Vou até aproveitar para poder falar do assunto Rafael Claus agora. Os árbitros são investigados. Só que é muito mais difícil você corromper um árbitro do que corromper um jogador. Por quê? A gente já viu que dinheiro não é o problema, né? O árbitro ganha menos, mas dinheiro não é um problema. Por quê? Simplesmente porque tem 2 fatores aí. Primeiro, corporativismo. Os jogadores... o Vitor Mendes entra na parada porque o Juventude todo, a galera toda do Juventude estava ganhando 4 salários por mês. E ele era o único otário que não entra. Não sei se era essa a situação. Ou ele era um dos que ganhava os 4 salários e estava convencendo o outro. Você que é otário que não tá, cara. É só você entrar e tomar um cartão amarelo. A gente toma cartão amarelo de vez em quando aí na bobeira. Você vai tomar o cartão amarelo para ganhar o dobro do salário. Olha só que coisa. Entendeu? O árbitro, não. Ficou muito marcado. 2005 ainda tá muito vivo a máfia do apito nos árbitros. Pode achar alguma coisa com o árbitro? Pode, claro que pode. Mas acho que generalizado, como é dos jogadores, não vão achar, não. Mas falando em arbitragem, Rafael Claus está definido como árbitro do Fla-Flu de quinta-feira. Que coisa, hein? Cara, vamos lá. Vocês sabem a minha opinião aqui sobre arbitragem. Quem assiste meu pré-jogo já tá acostumado com as minhas opiniões aqui sobre arbitragem. Normalmente eu vou buscar o histórico, então eu vou fazer isso pro pré-jogo do Fla-Flu.
Mas assim, nossa, não dá pra permitir que o Rafael Claus apite esse jogo, olha que sacanagem com o Fluminense. Aí você vai na bolha do Flamengo e tal, vai assim, olha que sacanagem com o Flamengo. O Rafael Claus é quem vai apitar. Não dá pra diretoria do Flamengo permitir. Assim, vocês esperavam que quem apitasse o jogo? Serião assim mesmo. Porque nos últimos jogos do Fluminense, abri aqui os últimos jogos do Fluminense aqui. Campeonato. Pera aí. Vamos abrir os últimos do Brasileirão, tá? Brasileirão 2023. Tô abrindo aqui no flusão.info. Ó, o do Corinthians foi pro Leandro Voaden. Falei Leandro Voaden no pré-jogo, tem lá um monte de gente criticando ele. Botafogo e Fluminense. 1x0 foi o Braulio da Silva Machado. Todo mundo falando, o árbitro do Gás de Pimenta, horroroso, não sei o quê. Fluminense 2x0 no Cuiabá. A Edna Alves Batista. Nossa, que árbitra fraca, não sei o quê. Mulher e tal. Cruzeiro 0x2 Fluminense. Flávio Rodrigues Souza. Esse árbitro, arrogante, apita mal e ainda deu um pênalti contra a gente naquele Fluminense Cruzeiro. Fluminense Vasco. Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, um dos piores árbitros da história. Só não é pior do que o irmão dele. Então, Fortaleza e Fluminense. Rafael Claus. É o mesmo de agora. Fluminense e Atlético Paranaense. Paulo César Novelli. Não conheço. Mas olha os lances absurdos que ele já fez nesse Brasileirão aqui, ó. E eu te entrego aqui um monte de lances absurdos. Recentemente teve num jogo, acho que do Santos. Nesse Fluminense Atlético Paranaense, ele erra bizonhamente num pênalti que ele dá, por sinal, do Vitor Mendes. Botou a mão, será que tinha pênalti pra esse jogo? Não tinha. América Mineiro e Fluminense. Braulio da Silva Machado de novo, Gás de Pimenta. Então assim, qualquer árbitro que for colocado pra apitar um jogo do Fluminense, a gente vai achar ruim. Porque a arbitragem brasileira, na sua média, é uma merda. É uma merda. E, aí sabe como que você não acharia ruim? Sabe, vai apitar o Fla-Flu, agora eu te garanto que você não acha ruim esse nome que eu vou te falar aqui. Você não vai saber nem criticar o nome que eu vou te falar aqui. Que é o seguinte, seria o... Cadê? Bruno Mota Correia. Critica aí o Bruno Mota Correia. Sabe por que você não vai conseguir criticar? Porque ele é o árbitro que apitou um jogo do Fluminense no Carioca, um árbitro novo que apitou Fluminense e Botafogo, que apitou, se perdeu completamente, árbitro novo, nunca tinha apitado o jogo do Carioca direito, tava apitando o clássico e tal. E aí você não vai saber. Ou seja, é um árbitro, ele é tão ruim que ele é desconhecido. Então assim, eu acho uma bobeira, de fato, ficar reclamando. Tem alguns árbitros que têm característica, e eu acho que dá pra discutir aqui o Rafael Claus, que é... O Claus tem um problema que era um mérito e passou a se tornar um problema, que é, isso é fato, ele não marca faltinha boba. O Voaden tem essa mesma questão. Se você pegar Fluminense e Corinthians, teve vários lances que, de fato, os jogadores se jogaram e etc, que o Voaden manda levantar, só que, tanto o Voaden quanto o Claus, eles passam um pouquinho da métrica ali. Por quê? Porque aí começa a não dar falta, principalmente no início do jogo. Não sei se ele vai apitar dessa forma o Fla-Flu, às vezes o cara muda o estilo, é um jogo, deve ser... Acredito que até agora é o grande jogo do ano no Brasil, né? Esse Fla-Flu. Acho que é. A final do Carioca também foi muito grande, a final do Paulista foi uma bosta, no sentido de ter o Água Santa, né? Não ser um jogo gigantesco. Não teve nenhum confronto de Libertadores. A Supercopa do Brasil, tá aí, a Supercopa do Brasil foi um jogão, mas, né? É um campeonato de um jogo só, diminui, enfim. Não sei se ele vai mudar o jeito de apitar dele, mas pode reparar que nos primeiros 10 minutos vai ter um monte de lance que talvez até seja falta e ele não dê. Pra ele mostrar pros jogadores que não é pra simular, não é pra fazer besteira. E a gente tem dois péssimos atores, mas que atuam muito dos dois lados. O Gabriel Barbosa e o Samuel Xavier. Tá vergonhoso o que o Samuel Xavier vem fazendo também, não só de reclamação, mas reclamação ainda vai agora de encenação. Quanto o Corinthians foi um mais ridículo. Mas enfim... não aguento mais ver o teste até mandou aqui, ó. Não aguento mais ver o Samuel Xavier fingir que foi agredido e se jogar no chão. Enfim, é o tipo de problema que não dá. Gabriel, você viu o pênalti que o nosso querido Wagner Nascimento Magalhães deu para o Palmeiras contra o Fortaleza na ida da Copa do Brasil? Vi, ô Fábio. Não só o pênalti, ali foi um erro do pênalti do VAR. Porque o pênalti... Na hora, ele tá de frente pro lance, dá pra você achar que teve o toque do jogador do Fortaleza. Dá pra achar. Agora, procurem aí só esse pênalti na ida. Mudou o jogo, né? Mas ali o VAR pra mim errou. O Rony se joga pra cima da perna do jogador do Fortaleza, né? Mas enfim, então Claus apita quinta-feira, nem bom nem ruim.
Não tem muito o que falar, não. Tá? Talvez, assim, a gente não tendo o Felipe Melo, vai estourar confusão nesse jogo. Pode esperar, assim, porque pelo jeito que o Klaus apita, se ele não mudar o jeito de apitar nesse jogo, vai estourar confusão. Bem, você já deixou o like aqui? Acho que não, hein? Você tá com cara de que deixou, não. Aperta aqui embaixo, no like. Dá uma moral pra divulgar essa live, esse vídeo aqui, pra mais pessoas. A outra matéria sobre contratações, a gente teve alguns boatos e fatos imundos e fundos aí nessa semana, na verdade nesse final de semana sobre contratações. Vamos lá. Tem uma matéria do Netflu, que eu vi, me mandaram ali, pediram pra comentar também, comentando em grupo de WhatsApp, que fala que a diretoria do Fluminense bate o martelo e irá ao mercado por reforços. Enfim, e se o discurso antes era evitar inchaço do elenco tricolor para apostar em alguns jovens da categoria de base, não se pode dizer o mesmo agora. Embora o Fernando Diniz prefira um elenco mais curto, a diretoria do Fluminense ligou o sinal de alerta depois de 4 jogos sem nenhum gol e acúmulo de resultados negativos, bem como atuações abaixo do esperado. O Netflu apurou que o scout do Fluminense enviou algumas opções de mercado para a comissão técnica e o conselho diretor, o técnico Fernando Diniz, também fez indicações pontuais visando reforçar o elenco a partir do segundo semestre, ainda mantendo otimismo em brigar pelas 3 competições de disputa. As posições ainda não foram definidas, então assim, como foram feitas... eu me dou bem com o Paulo Brito, converso, troco ideia, mas não sei, assim, eu não entrei muito aqui nessa matéria não, assim, porque as posições não foram definidas, mas já teve opções de mercado enviadas, o Fernando Diniz já fez indicação pontual, mas não teve posição ainda, enfim, assim... eu acho que algumas coisas ficam claras sobre contratação, de cara, assim. E aí que dá pra gente supor, eu não tenho notícia sobre isso, eu não vou dizer que eu tenho informação. Tenho análise baseada em tudo que eu sei. O Fluminense vai contratar no meio do ano, porque todo time contrata. É difícil você achar um time da Série A dos últimos anos que não contratou no meio do ano. Contrata, porque perde jogador e não contrata. E é o momento que alguns jogadores estão voltando da Europa, em baixa, em alta, tanto faz. Então, assim, todo time contrata. A filosofia do Fluminense não é de contratações no meio da temporada. Muitas contratações. Você pode reparar, tanto nos últimos anos, da gestão Mário Bittencourt, e o Fred, quando vem... Isso aqui que eu tô falando, mais uma vez. É análise baseada em conversas, assim. Não é uma coisa que vai acontecer, pode acontecer agora. Porque senão vira chutômetro, né? O Fluminense vai contratar no meio do ano, hein? Pô, aí é fácil dessa informação. No meio do ano agora, o Fred é um cara que também não curte contratação no meio do ano. Outro ponto para isso. Há uma filosofia interna no Fluminense de que contratações no meio do ano não são para aquele ano. Isso é muito bem decidido na cabeça de quem contrata. Tanto do Paulo Angione, quanto do Mário Bittencourt, quanto de Fred, principalmente. Do Diniz também, mas o Diniz não contrata, né? De que o jogador que chega, principalmente com o Fernando Diniz, o jogador demora um tempo até ter adaptação. E a gente viu isso, os 3 grandes jogadores, até o Flupédia, né, o Igor, botou lá no Twitter e eu tava comentando isso lá também. O Fluminense teve jogadores que chegaram no meio do ano e deram muito certo, recentemente. Deram muito certo dentro da lógica que era o time no momento. Ele lembrou do Luciano, de fato o Luciano chega e é uma ótima contratação para 2018. Olha o nível que a gente tava, mas é fato, o Luciano, e tá voando no São Paulo agora. E ele dá certo de cara. Mas Nonato e John Arias, que chegam também no meio do ano, não dão certo de cara. O John Arias talvez desse por causa da questão da avó dele e tal, mas... e aí por isso não deu, a avó dele faleceu. Mas assim, eles não dão certo de cara. Então há um pensamento de que a contratação pro meio do ano não é necessariamente para aquele ano. Agora, dos nomes que foram especulados, e vocês já botaram alguns aqui no chat que eu confesso que achei meio engraçado, tudo que foi falado hoje, assim, IR Mina, zagueiro. Vamos lá, galera. Ele tá se despedindo do Everton. Todo o clube do Brasil que é o IR Mina, talvez não todo, mas fala-se até dele no Palmeiras, fala-se dele no cadê o outro clube que eu tinha visto? Atlético Mineiro. O Fluminense não vai contratar, porque aí, não, mas ele pode vir de graça. A essa altura do Championship, eu ainda tenho que informar que
Só quem vem de graça é jogador ruim. Jogador bom, se ele não pertence a nenhum clube, você compra ele dele mesmo, porque ele pertence a ele mesmo. Então, assim, o Tiquinho Soares não veio de graça pro Botafogo. O Botafogo não pagou nada a outro clube. Mas ele ganha lá mais de R$1 milhão porque parte disso é luva. Que é quando o time paga ao jogador pra contratá-lo, porque ele não tá ligado a um time ou quer convencer ele a assinar. Então, assim, é só um exemplo pra dar. Então, o Mina volta. E o Mina tem moral pra cacete. É um zagueiro relativamente novo, né? Pra tá voltando da Europa. Tem 28 anos, o Mina. Quase acertei. Então assim, convenhamos, né? Mina, o outro que falaram foi Marinho. O outro também com salário aí na boca de R$1 milhão. Aí seria bom. Gosto do Marinho. Acho que pro ambiente não tenho certeza. Como seria. E eu nem digo ambiente, é igual de vez em quando eu vejo umas pessoas falando do Vina, né? O Pirani veio nesse esquema aí. Não, o Pirani é emprestado, pô. O Pirani é emprestado do Santos. O Vina não veio por causa do ambiente. Cara, isso pode ter feito a diferença, pode ter feito, mas o principal pro Diniz embarrear a contratação do Vina é disposição física. Quem já parou pra analisar o Vina assistindo 2, 3 jogos, percebe que o Vina não volta pra marcar. E ele voa, isso de um tempo pra cá, ele voa no Ceará justamente quando ele joga mais adiantado e tem um time correndo pra ele. E no time do Fluminense a gente sabe. Ganso corre, Arias corre, Cano corre, Marcelo corre, André corre. Até o Fábio, se bobear, corre porque tem que sair do gol, toca errado e tem que voltar correndo. Então, assim, a lógica era essa. É um jogador que não vai se dedicar totalmente ao clube, ao time. Então, era essa a questão. E aí o Marinho, eu não sei qual a disposição do Marinho pra fazer isso. E, além de tudo, financeira também, né, gente? O Fluminense tá indo ao mercado, não é pra pagar no Marinho. O Marinho foi afastado, multado e etc. lá pela confusão lá no Flamengo. Não é pra pagar R$1 milhão por mês pra um jogador, não. 800 mil. O Marinho ganhava por volta de 700, 800 mil no Santos. Vai pro Flamengo, ele não desceu da carreira saindo do Santos pro Flamengo. Ele subiu na carreira. Então, na pior das hipóteses, ele ganha a mesma coisa no Flamengo. Então, assim... Pirani corre, mas não tem qualidade. Pois é, na frente nada. E o Moisés? Ô, Diogo, o Moisés tá sendo vendido pro México, esqueci agora o time, por R$20 milhões. Quando eu falava aqui, vocês falavam, traz o Moisés do Fortaleza. Vai bancar R$20 milhões no Moisés. E nem acho que valha isso tudo não, tá? Só pra deixar claro. Acho que é um jogador que tá sendo vendido por mais do que vale. Mas, enfim, R$20 milhões é complicado. O Fluminense vai mais por essa linha aqui do João Pedro. Não tô falando que isso não é informação do nome que o Fluminense vai contratar, não. Mas acho que é mais pra linha do Fernando Sobral, do jogador experiente em Série A, ou jovem que não tá numa fase tão boa e vai tentar buscar esse jogador, ou por empréstimo com opção de compra, porque vamos lembrar também, o Lelê tá por empréstimo com opção de compra. R$5 milhões, se eu não me engano. O Lelê hoje, desculpa, com o que ele fez até agora no Fluminense, se tivesse que exercer agora a opção de compra, não vale R$5 milhões, não. Não vale o investimento. Todo mundo se encantou ali com os primeiros, e eu particularmente bati bastante na tecla de que, olha, calma. Calma, porque a gente tá falando de um jogador que teve dificuldade de base, que nunca tinha jogado no ritmo de time grande. Enfim. Então, em relação a contratações, a gente deve ver alguma coisa de contratações daqui a pouco. Pelo que eu conheço lá de dentro, assim, o formato de contratação não é muito esse, do scout enviar opções de mercado para a comissão técnica. Normalmente o scout monitora isso o ano inteiro, tá lá todos monitorados, vários jogadores, uma série de jogadores, essa planilha, tem planilhas atualizadas, algumas semanalmente, algumas quinzenais, outras mensais, mas é o ano inteiro monitorando, e normalmente há opções destacadas com base em pedidos da direção. Então não é o scout que chega com nomes. E claro, há também, principalmente, o formato de contratação que é: então vamos negociar a renovação aqui do jogador X, com o empresário tal. Aí fala, cara, tô sabendo que vocês estão querendo meia. Tem um aqui que tá saindo do Goiás, fulano é meu. Tá saindo do Goiás, não sei o quê. Como é que tá a situação? Tá assim, E aí vem a indicação do empresário também. O oferecimento, esse é o oferecer, né? Sabe que também funciona assim. E aí o scout vai avaliar essa contratação. Marinho, se quiser ficar no Brasil, acho que vai ter que diminuir o salário. Para ganhar o mesmo ou mais, vai ter que sair do país.
pra ganhar mais ele não ganha, não. Agora, pra ganhar o mesmo que o Flamengo talvez não, mas diminuir, gente. O Marinho, se ele diminuir o salário, ele ganha o maior salário do Fluminense. Ele vai ganhar igual o Cano. Desculpa, eu não pagaria, não. Eu não pagaria, não. Enfim, mas é essa a situação. Deixa o like aqui embaixo, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, não. E dá uma moral aqui pro Raiz Tricolor.